Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar das ações positivas do governo, mas infelizmente o vereador João Ues não tem. Não tem, porque se em plena greve dos médicos a gente tem ponto facultativo nas UBSs, e eu falei logo de manhã cedo, uma vergonha as pessoas se direcionando para a UBS porque não conseguiram atendimento na UPA, as UBSs todas fechadas. O prefeito não tinha que estar trabalhando na segunda-feira, como o senhor falou, não tinha que estar trabalhando no feriado. Se ele tivesse organizado na semana passada uma organização para as UBSs estarem abertas, para ter atendimento ou até mesmo para acabar com a greve. As ações positivas do governo poderiam ter vindo ali. As ações positivas do governo poderiam ter vindo agora com a questão do SES, que a gente está cheio de problemas no SES e o anúncio é que é para ele ir para outro lugar. Daí não se resolve o problema no SES porque ele vai para outro lugar. Mas hoje de manhã estava sem sistema e a fila, ó, gigantesca. E é isso que é a realidade das pessoas. Falta de transporte escolar nas escolas e tantas outras. Mas, vereadora Sandra, eu queria falar da PPP também. Ia aproveitar na declaração de líder, mas não estava aqui no momento que fui chamada, então eu vou falar da PPP. Por quê? Porque a PPP não foi falada agora. A PPP é do governo passado, mas era a cereja do bolo do segundo mandato do prefeito Adiló. E eu, como a senhora, sou a favor da PPP da educação. Fui nas audiências públicas, me inteirei sobre o assunto e realmente eu gostaria que ela desse certo. Agora eles estão em portas fechadas hoje para tentar resolver a PPP da educação. Mas vamos lá para trás. No mês de dezembro, né, final de ano, fomos convidados, os vereadores foram convidados a participar do jantar. Após a gente fazer um pedido de informação e eu assinar, o vereador D'Ambros disse bem assim que era uma vergonha a vereadora que estava na janta fazer um pedido de informação. Por quê? A gente foi convidado para estar lá, as lideranças comunitárias, 31 escolas sendo anunciadas, né? Eu achei que era normal, se a gente receber um convite, a gente ir. Mas parece um crime a gente estar em eventos da prefeitura, tá? Então, 31 escolas lançadas, tudo certo, né? Tava tudo bem, pedido de informação feito, as respostas milimetricamente respondidas, que estava tudo bem. Porém, né, a gente teve, então, a ordem de início. Lá no Jardim Esmeralda, bem próximo do bairro Fátima ali, eu fui, né, na questão da ordem de início, com direito a discurso do prefeito, a ataque à oposição, que eu falei nessa casa, fomos atacados, com direito a ataque à imprensa, porque o jornalista que tinha feito uma reportagem, ele atacou também no evento, falando que era algumas mentiras que tinham acontecido, a máquina funcionando, ao prefeito subir na máquina e manusear a máquina de ordem de início das escolinhas infantis, tapume nas escolinhas e para mim estava tudo certo. Até a gente receber a enxurrada de informação, problema do caixa e as reportagens, e aí a PPP tem problema. Como assim? A gente falou tantas vezes que a PPP poderia ter problema, a gente perguntou se não teria problema, se na questão do caixa não teria problema, a contraprestação não foi paga. E aí a gente cria um problema maior ainda, porque agora está em estudo para não ser mais 31. Agora pode ser que sejam 20. Gente, como assim? O anúncio era de 31, os locais foram anunciados, a população, os presidentes de bairro foram chamados. E depois eu falo que tem muito marketing para pouca entrega e eles não querem, né? Não, eles dizem que não, vereadora, que tá tudo certo. Gente, agora já é notícia que de 31 eles podem reformular a PPP, suspenderam ali a questão da contraprestação e pode virar 20. Tem coisa muito errada por aí. Seu a parte, vereador Iago. É mais uma vergonha que a gente vê desse desgoverno, né? Dizendo que fizeram o bailão aí, botaram o salsichão e aí foram lá, comemoraram e fizeram um bailão para anunciar. Eu nunca vi um governo, vereadora Sandra, que faz tanta festa para fazer um anúncio de uma obra e não da finalização dela, né? Eles anunciam tudo, é uma festa para comemorar. Bailaram e quem acabou bailando foi a população, infelizmente, vereadora Daiane.
É isso aí. E o bailão, a gente fala do Canaliza Caxias, faz mais de um ano que aconteceu o bailão de anúncio, vereador João Wes. E o senhor quer ações propositivas e a licitação ali, que era para ter saído agora dia 20, como é que está a situação do Canaliza Caxias? É essa a pergunta que fica. Bailando, tá tudo bem. E tá como a campanha do Adiló, né? Tá tudo bem, tá tudo sendo feito, tá tudo sendo entregue. Mentira. Mentem para a população e a gente está fazendo as denúncias no Ministério Público porque isso é problema. Na hora de fazer o marketing, de fazer a solenidade, tem palco, tem tudo, tem show, tem tudo. Mas na hora da entrega, não tem nada. A população fica à mercê das respostas. É isso que eu deixo como reflexão para o senhor, vereador João Wes, hoje. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Próximo vereador.